Chegamos à nossa segunda aula, pessoal. Agora nós vamos continuar aqui com as operações matemáticas simples. Nós vamos ver divisão e exponenciação e depois a gente vai ver um assunto mais teórico, um assunto que a princípio não faz tanto sentido, é mais, digamos assim, abstrato, mas eu vou passar rápido por ele, vocês vão ver por que é tão importante mostrar. Então vamos começar aqui. Vamos começar direto com a divisão. Vou colocar mais um código aqui. E agora vamos fazer a divisão. Só que por que nós temos três variáveis aqui? Nós vamos ver três tipos de divisão, na verdade, tá? Primeira divisão é a divisão que eu vou chamar de divisão completa. O que é isso? Você vai botar o sinal, a barra normal, que ele vai dividir e vai mostrar o resto direto. Então, se eu pegar aqui os mesmos valores que a gente estava utilizando, ó, o valor idade é igual a 30 e o J é igual a 12. Então vai ser igual a idade dividido por J, tá? E aí eu vou botar um print aqui, print divisão, para a gente ver no que dá. 2,5, natural, como qualquer outra operação. Vamos criar outra variável aqui. Divisão, eu vou chamar de inteiros. Ela é aquela divisão que a gente faz na escola, que a gente divide os números inteiros e tem o resto, sabe? Aquilo dali que a gente... É muito, muito, muito importante isso em vários e vários e vários momentos, vários e vários softwares. Então, tem isso daqui no Python. O que é que a gente faz? Idade, barra, barra, J. E depois a gente dá um print aqui para ver no que vai dar. Divisão inteiros. E vamos ver no que vai dar. É 2, ó. Mas, professor, 35 dividido por 12, 30 dividido por 12, na verdade, é 2,5 e não 2. É porque aqui ele só pega a parte da divisão. Lembrando o tempo de escola, você divide, quando a gente faz a divisão manual, é 30 por 12, aí 2, 2 vezes 12, 24, resto 6. Aí para pegar só o inteiro. E aí a gente tem a divisão, a gente tem o resto, né? Qual que é a divisão o resto? A gente vai usar o sinal de percentual. Então vai ser a mesma coisa, idade, percentual, J. E vamos dar um print nisso. Divisão, resto. Vamos rodar para ver no que dá. Pronto, ó. 2,5, 2 e 6. Então nós temos aqui as três possibilidades. Então se eu pegar e dividir 30 por 12, vai dar 2 e vai ter 6 de resto. Então é basicamente essa a divisão. Temos três momentos que a gente faz a divisão, e aí você pode vir a precisar muito da divisão por inteiros, da divisão de resto, por isso que eu estou colocando aqui. Então a gente vai continuar, agora vamos ver uma parte que a princípio ela é bem abstrata, então eu quero que você continue prestando atenção. Não é que o professor está querendo passar nada chato, é porque isso é importante mesmo. Neste momento vamos falar os tipos de dados. Eu vou chamar de tipos de dados, e eu já vou indicar a vocês esse site aqui. Quando você tiver qualquer dúvida, essa W3 Schools, ela tem uns tutoriais interessantes, e aqui são os tipos de dados que já estão no Python, tá? Então nós temos o texto, que é string, a gente já viu que era um string, ó. Texto. Nós temos inteiros, números inteiros. Nós temos números decimais, que a gente chama de float. Float, que na verdade o certo é floating point number, tá? São os floats. Nós temos os booleanos, tá? Que é o 1 ou 0, verdadeiro ou falso, tá? Isso vai ser importante pra caramba. Então, eu vou botar verdadeiro barra falso para manter o mesmo padrão, né? Pronto, beleza. E como vocês podem ver, tem vários tipos aqui. Eu mostrei o texto, que é string, os numéricos, que é o inteiro, o número de ponto flutuante, e o número complexo, aquele que tem vezes a raiz de -1. E nós temos esses números sequenciais, a gente vai aprender na próxima aula, daqui a 2 aulas no máximo, sobre esses tipos de dados aqui. O dicionário também é sossegado,
e a gente vai o booleano que eu acabei de falar, tá? Então, vamos ver. Por que que isso é importante? Isso vai fazer toda a diferença, que algumas funções não funcionam com determinados tipos. Então, algumas funções não funcionam com determinados tipos. Então, vamos logo mostrar aqui. Eu vou mostrar a vocês, por exemplo, como é que a gente descobre o tipo de dado, tá? A gente vai botar o seguinte. Deixa eu ver se ele pega com como descobrir o tipo de dado. Vamos botar aqui o print. A gente vai usar a função type, tá? Que aí vai nos dar o tipo de dado. Type, idade, por exemplo. E aí quando a gente roda, ele só, isso daqui é um inteiro, tá? Isso é um número inteiro. Se eu botar aqui print, de novo, type. E aí eu vou colocar outro tipo de dado aqui. A gente colocou texto 1, vocês lembram? Que tem uma variável chamada texto 1. Vamos ver qual é o valor dela aqui. Texto 1 é o Olá Mundo, ó. Então vamos rodar aqui, porque ele não vai imprimir para mim o Olá Mundo. Ele vai dizer qual é o tipo, ó. Tipo string. String é o quê? Texto. Então isso vai fazer toda a diferença no futuro, tá? Vai dar muito erro em vários scripts de vocês, vários softwares que vocês estiverem fazendo. Quando você vai investigar, é exatamente o tipo de dado errado para aquela função. Então, cuidado com isso. Seguindo adiante, vamos ver outro tipo, print. Novamente, eu estou repetindo para você se acostumar com esse tipo de função. Função vai fazer toda a diferença. Vamos ver outro diferente aqui, o divisão. Divisão é número decimal. E ele diz que é um float, ó. Isso é um número de ponto flutuante. Professor, por que eu não uso tudo float? Você pode usar tudo float, mas a operação do computador fica mais lenta. E além de ficar mais lenta, computacionalmente mais pesada, você tem algumas eventuais imprecisões. Nada demais, mas se você puder trabalhar com inteiros, vai ser melhor, tá? Você vai, por exemplo, imprimir um 5 em floating point, pode dar 4.9999999, tá? Mas isso daí é tranquilo. Para o Python, 4.999999 é equivalente a 5. Então, pessoal, nós temos esses tipos aqui. Estou passando isso rapidamente para não ficar maçante a nossa aula. E é basicamente isso. Nós descobrimos os tipos, nós descobrimos o outro. Mas, professor, ainda não entendi porque que a gente está vendo isso. Vou mostrar agora. Print. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar um número mesmo, um inteiro. Idade é inteiro e corresponde a 30, não é isso? Então eu vou botar idade mais idade. Vamos ver no que dá. 60. Tranquilo, é isso mesmo, 30 mais 30 é 60. Eu vou botar idade multiplicado por idade. Vamos ver no que dá? 900. 30 vezes 30 é 900. Tranquilo. Agora eu vou somar de volta e vamos pegar aqui o print, só que a gente vai pegar um string agora. 35, aqui o z, tá? O valor 35, né? Então vamos lá. Vamos botar z mais z. Olha o que acontece. 35, 35, porque para ele é um texto, tá? Se eu botar print e ao invés de z mais z eu colocar texto 1 mais texto 1, olha o que acontece. Olá mundo, olá mundo. Por quê? Porque para o Python isso daqui é um texto. Então z mais z vai me retornar 35, 35 e não 70, tá? E aí o que é que eu posso fazer nesse caso? Eu posso multiplicar a idade? Posso. A gente já viu que dá para multiplicar a idade, ó. Vira 900. Agora eu posso multiplicar string? Não posso, ele vai dar um erro, ó. E você sempre dá uma olhada nessa explicação aqui embaixo, ó. Não dá para multiplicar uma sequência de não inteiros do tipo string, ou seja, eu não posso multiplicar string, tá? Então o tipo de dado vai fazer toda a diferença em várias funções, então muito cuidado com isso. Por isso que eu separei esse pedaço da aula exatamente para a gente trabalhar isso, para você nunca errar. Professor, tem como mudar o tipo? Tem como mudar o tipo, sim. Qual função que a gente usa? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Para pegar o tipo, eu já mostrei a vocês a função type. E para mudar o tipo, você vai utilizar a função string, ela vai virar string, a função int, ele vai virar int, ó. E a função float, ele vai transformar aquilo em float, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar
O número que a gente tem aqui, que é uma string, né? O Z é um string, está escrito aqui, ó, type. Vamos botar aqui type Z. Aconteceu que eu tenho que botar um print antes, né? Senão ele não vai mostrar na tela. Print type Z. Aí ele está dizendo o tipo Z é string, tá? Então tá aqui embaixo, ó, o tipo Z é string. Deixa eu botar outro bloco de código, acho que vai ficar mais fácil. Acho que vai ficar mais fácil. Vamos colocar outro bloco de código aqui. Vamos chamar aqui, mudando o tipo de dado. Pessoal, quando eu boto esse sustenido aqui, esse que a gente chama hoje em dia de hashtag, no Python, no código Python, significa um comentário. O Python vai passar direto sem interpretar. Então você pode botar legendas, espécie de legendas para o que você está fazendo aqui, e sempre faça isso. Eu vou ter uma aula só sobre como escrever um código mais limpo, tá? Então, se eu imprimir o tipo de dado Z, ele vai dizer um string. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar Z, vou chamar de outra variável. Z inteiro vai ser igual int. Perceba que eu passei para inteiro. Agora, Z inteiro é o mesmo Z, ó. Se eu botar Z inteiro é igual a Z, tá? E eu botar aqui print Z inteiro. Ele continua mostrando o que é, ó, 35. Se eu botar print type Z inteiro, ele continua me mostrando aqui que é um string. Só que se eu colocar agora, se eu transformar Z inteiro, colocar o comando int antes, ó, eu estou dizendo agora que é um inteiro, veja o que ele faz. Agora ele está dizendo, ó, Z inteiro é um int. Por que que fez isso? Porque eu disse ao Python que eu quero que esta variável ela armazene na forma de inteiro e não mais na forma de string como era antes. Então eu posso inclusive mudar agora Z inteiro, não vai mais, vou botar agora Z float e eu vou botar aqui o comando float. E aí eu vou colocar float de Z inteiro, ó. Eu estou transformando o Z inteiro em float, tá? E agora a gente vai imprimir de novo para mostrar a vocês que mudou o tipo, tá? Z float. Vamos ver no que dá? Apertei Enter ao invés de Ctrl Enter. Agora ele está dizendo, ó, float, certo? E eu posso inclusive imprimir aqui o Z float. Então veja aqui, nós temos, vou imprimir os três, print Z. Nós temos o Z como 35 como string, o 35 como inteiro aqui na segunda linha e o 35 como float na terceira linha. Você percebe aqui, ó, o ponto entrou aqui e virou float. Tá, pessoal? Então esses são os tipos e é assim que a gente muda. Então você dá uma olhada aqui, tem todas as... Você pode dar pausa no vídeo e ver todas as funções para mudar isso, tá certo? Então, para a aula não se alongar muito, nós vamos parar por aqui. Na próxima, a gente vai continuar com um assunto mais objetivo, tá?